Olá, alunos do sexto ano A de Geografia. Nós vamos continuar com as nossas aulas remotas. Vamos para a sexta aula hoje, certo? E vamos continuar com o conteúdo de lugar, território e região. Nós vamos pegar o teu livro de Geografia na página 234 e o teu caderno de Geografia para corrigir aquela atividade anterior. Lembra? Então vamos lá. Mas antes, você percebeu que eu estou aqui, ó, toda trabalhada no São João. Hoje é dia de São João, nós vamos vivenciar o nosso São João com uma atividade, certo? E como vai ser a nossa atividade de São João? Você vai pesquisar e copiar no seu caderno quais são as regiões do Brasil onde é mais forte a cultura do São João. Então você pesquisa, copia no teu caderno, bota tudo bem bonitinho, o cabeçalho, o teu nome, a série, o meu nome, né? Deixa aquele bem organizadinho. Depois que você pesquisou quais são essas regiões, você vai procurar imagens ou em livros antigos que você pode recortar para colar no caderno, ou na própria internet você tiver como imprimir, ou você vai desenhar essa figura para a gente começar, tá certo? Então, como você vai desenhar se você não puder colar? Você coloca coisas simples que representem o São João. Pode ser bandeirinha, pode ser fogueira, pode ser um milho. Você junta tudo, coloca no desenho, pinta, deixa bem colorido, porque é São João e São João é uma festa toda colorida, não é isso? Então vamos lá. Depois, você não esquece de enviar para mim a tua foto. Outra coisa, tem gente que está enviando para mim a foto só do material. Não, você pega seu caderno, coloca lá perto de você, que eu quero ver você e seu caderno, para a gente conseguir tirar essa foto para registro, tá certo? Então, depois de tudo isso, você manda para mim no meu privado amanhã, tá? Esse é o prazo da nossa atividade de vivência de São João, amanhã. Então, você já faz hoje a atividade, manda para mim até a hora que você puder de amanhã, ok? Se você quiser colocar uma blusa xadrez, uma trança, uma maquiagem, fique à vontade para fazer tudo isso, tá certo? Quanto mais bonito, mais ponto você vai ganhar. Vamos continuar aí a nossa correção da atividade da página 236. Nós vamos ter duas questões. A primeira, cite 2 lugares importantes para você e explique sua escolha. A gente tem que ter noção, condição de que lugar é aquele que traz uma memória afetiva. Então, traz um sentimento, traz uma afeição, traz uma memória de algo que aconteceu de bom. Então, você precisa ter consciência que lugar sempre vai trazer uma memória afetiva, certo? Então, para mim, vou dar um exemplo meu. Um lugar que eu acho importante, que eu considero muito importante, é a casa dos meus avós. Porque lá a gente, toda a nossa família, os primos, os irmãos se reuniam naquela folia, era sempre brincando, principalmente nessa época de São João, que a gente se juntava para fazer canjica, fazer pamonha, descascava milho, limpava os milhos, passava na moeda, passava a mão na aropemba, ficava aquela bagunça. Então, assim, para mim foi um momento feliz. Foram momentos muito bonitos, tinha festa, tinha fogueira, tinha milho assado, milho cozido, tinha tudo. A gente dançava, a gente fazia festa, juntava todo mundo. Então, para mim, a casa do meu avô, da minha avó, é uma casa muito importante, um lugar importante. Então, você vai escolher 2 lugares importantes para você, na sua vida, e vai explicar o porquê, né? Porque lá eu passei minha infância, porque lá eu tive muitos amigos, porque nesse lugar eu dormi muito, eu comi muito. Então, assim, você vai escolher aquilo que te traz uma lembrança, uma memória, tá bom? Segunda questão. Imagine que uma pessoa passe 30 anos sem ir ao lugar onde viveu na infância. Ao chegar lá, ela encontra outra paisagem e outras pessoas, perdão. Seus amigos se mudaram e ninguém se lembra dela. Será que esse local continua sendo um lugar para essa pessoa? Justifique sua resposta. Gente, essa atividade também é pessoal. Tem 2 possibilidades. A primeira, não.
Se a pessoa não conhece mais ninguém, não tem amigos no local e esse lugar não traz memórias afetivas. Então, não será um lugar se esse local, esse espaço, para ela não traz mais nenhum sentimento. Porque mudou a paisagem, mudaram as pessoas. Então, se para uma pessoa, se você acha que a pessoa não vai ter mais sentimento em relação àquele lugar, então você coloca a resposta que não. Mas existe outra possibilidade. Sim, pois mesmo conhecer as pessoas, sem conhecer as pessoas, o espaço traz memórias afetivas da infância. Porque mesmo que eu não conheça ninguém, mesmo que a paisagem mude, mesmo que assim o lugar esteja diferente, mas mesmo assim, quando a pessoa chega lá e diz assim, nossa, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu caí, foi aqui que eu brinquei, foi aqui que eu fiz isso, fiz aquilo. Então, se você acha que mesmo mudando pode ser um lugar, você bota que sim. Se você acha que não vai influenciar na vida da pessoa, você coloca que não, tá bom? Se você não está conseguindo acompanhar, pausa o vídeo, depois a gente continua bem tranquilo, tá certo? Agora vamos aí começar na página 234, o conteúdo de território. Desconsiderem os barulhos, tá? Ao redor, porque a vizinhança hoje está um barulhão. Então vamos ver. Eu tenho que ter consciência de que lugar ela traz memória afetiva, tá? Então eu tenho sentimentos, eu tenho alegrias, eu tenho momentos que me lembram, então ali eu considero um lugar. Mas território é uma coisa totalmente diferente. E a gente vai ver aqui o porquê, tá certo? Território. Deixa eu ajeitar aqui. O mapa mundi. Mapa mundi, o que é o mapa mundi? É aquela escala global, escala mundial que a gente já viu, que mostra todos os países, todos os cantos da Terra. Então, no mapa mundi, representa a superfície terrestre dividida em países ou estados nacionais. Cuidado, vamos dar uma pausa aqui. Por quê? A gente não pode confundir estados nacionais com estados. Qual é a diferença? Estados nacionais, né? Essa palavra aqui, ela tá maiúscula e significa a mesma coisa que países. Ah, professor, eu aprendi que estado é estado de São Paulo, estado de Pernambuco, estado de Alagoas. Sim. Mas quando eu falo estado nacional, eu estou me referindo a um país. Quando eu falo estado nacional, estado, começando com a letra maiúscula, com E maiúsculo, é um país. Então, se você ler um texto, assim, o estado sofreu com uma crise econômica. O estado maiúsculo é o país, certo? Agora, se eu ler a palavra estado com E minúsculo, é o estado de Pernambuco, o estado da Bahia, o estado do Rio de Janeiro. Então, esse estado é com letra E minúscula. Então, não vamos confundir, tá certo? Existem atualmente quase 200 países na superfície terrestre. Então, são 200 estados nacionais, 200 países. O que separa um espaço nacional de outro, o que separa um país de outro, um estado nacional de outro, como o Brasil e a Argentina, Canadá e os Estados Unidos, são as fronteiras. Somente os países que ocupam sozinhos uma ilha, um arquipélago, como a Austrália, a Islândia ou Japão, não possuem fronteiras terrestres com outros países. Os limites desses países são marítimos. O que é fronteira? É quando um país está lado a lado com o outro. Então vai ter um determinado lugar que daqui para lá é um país, daqui para lá é outro. Então esse meio entre dois países, né, esse limite entre os dois países a gente chama de fronteira. Se você olhar aqui nessa imagem, a fronteira do Brasil, a gente vê, vejam só, a Guiana Francesa é um país do lado do Brasil que faz fronteira com o Brasil. O Suriname, a Guiana, a Venezuela lá em cima, a Colômbia. Aqui do lado esquerdo do Brasil a gente vai ter o Peru, a Bolívia,
o Paraguai, a Argentina e lá embaixo a gente vai ter o Uruguai, que vão fazer fronteiras com o Brasil. O espaço ocupado por um país é chamado de território nacional. Então, todo território nacional é o país, o lugar, aquele espaço no globo, o espaço no mapa que o país está ocupando. Esse espaço é o território nacional. Assim, território nacional, presta atenção que é um território nacional, é um espaço delimitado por fronteiras, certo? No qual um estado, esse estado está maiúsculo, ou seja, é um país, exerce sua soberania dentro daquele espaço, como um poder acima dos demais, igrejas, empresas, famílias e outras instituições. O que isso quer dizer? Primeiro, vamos ter noção do que é o estado maiúsculo, olha aí, conjunto de instituições, governo, forças armadas, escolas públicas, que formam a organização político-administrativa de um povo, de nação. E o que é soberania? É o poder soberano, é a autoridade máxima sobre uma determinada porção do espaço, um território. Ou seja, o manda-chuva, né, o que tem um poder absoluto, que tem um poder maior dentro de um país, a gente chama de soberano, soberania. Tem até uma música que fala de Deus, que diz que Deus é soberano, porque ele é o poder acima de todos os poderes. Quando a gente se refere a soberano, quer dizer que é o poder acima dos outros poderes, tá certo? Um exemplo, nós temos o poder soberano do Brasil, é o do presidente, tá? Ele governa todo o território do Brasil. O prefeito de Palmares tem poder? Tem, só sobre Palmares. E acima do prefeito está o presidente. Entendeu? Acima do prefeito está o governador, acima do governador está o deputado, e acima do deputado está o presidente. Então tem uma hierarquia de poderes, e o poder soberano é o poder do Estado, o poder da nação, é a presidência da República. Seja ele quem for, certo? A gente sabe que a gente troca de presidente de 4 em 4 anos, então aquele presidente eleito, ele vai ser o poder soberano, ok? Quando olhamos para um mapa-mundi político, por exemplo, logo vemos os territórios de cada estado nacional ou país que existe no mundo. Outra coisa que eu preciso te dizer, o estado, o maiúsculo, né, o país, ele é maior do que a igreja, maior do que as empresas, maior do que a família no tal sentido. Por exemplo, se o estado, né, o presidente da República decretou uma lei, alguma coisa que a gente precisa fazer, a igreja não pode desobedecer porque ela está quebrando a lei, tá? A família não pode ir de encontro porque ela está quebrando a lei. A empresa não pode fazer uma lei para o Brasil. A igreja ela não faz uma lei para o Brasil. As famílias elas não fazem leis para o Brasil. Quem faz são os poderes, principalmente o poder maior, que é o do Estado, do soberano, do presidente. Entendeu? É nesse sentido que a gente diz que o Estado tem soberania acima de todas as outras instituições. Este é o significado, quase não sai, não foi? Este é o significado original de território, preste atenção. É uma parcela do espaço geográfico delimitada por fronteiras e sob soberania de um Estado. Ou seja, é um pedaço, né, do espaço que tem fechadinho, né, limitadinho pelas fronteiras e que tem soberania, né, o poder máximo quem exerce é o país, é o Estado. Não é a cidade, não é o estado de Pernambuco, é o país, certo? O território nacional, assim, é o espaço no qual as autoridades políticas, sempre vai ter alguém que seja político, porque uma pessoa, né, que vai mandar no processo todo, exercem a soberania, de acordo com a sua Constituição e com as leis e os tratados internacionais que esse Estado aprovou. E o que é a Constituição? Vamos ver lá em cima. É a lei principal que regula a organização política de um país.
Então, o Brasil tem uma Constituição, sim, é um documento já antigo, tá? Que foi feito para que o Brasil ande conforme aquelas leis, conforme aqueles decretos. Então, toda a lei que o Brasil faz precisa respeitar a Constituição, tá? Essa Constituição, ela é um documento bem organizado, cheio de coisas que todo mundo precisa respeitar. O presidente precisa respeitar, os deputados precisam respeitar, os prefeitos, os governadores, os vereadores, todo mundo que tem algum poder dentro de qualquer situação precisa saber que a Constituição do Brasil precisa ser respeitada. Esse conjunto de leis precisa ser respeitado. Não se deve confundir, olha aí, presta atenção, o conceito de Estado nacional, Estado maiúsculo, com as divisões de um país em províncias, cantões ou estados. Estado, cantão ou província é a mesma coisa, viu? É o mesmo significado. Que existem em países como o Brasil. Por exemplo, esses estados como São Paulo, Ceará ou Bahia são de fato divisões administrativas do Estado Nacional. Por que são divisões administrativas? Porque o Brasil é divididinho em vários estados, não é isso? Pernambuco, Ceará, Bahia, cada um tem um governador diferente, tem um governo diferente. Pernambuco tem leis próprias, Alagoas tem leis próprias, a Bahia tem leis próprias. O governador do Pernambuco não manda na Bahia, o governador da Bahia não manda em Alagoas. Então, cada um vai ter o seu próprio governo, por isso ele é administrativo. Tem alguém administrando aquele pedaço de estado, aquela divisão do estado, tá certo? Eles só existem nos estados federais e não possuem soberania plena sobre seus territórios, nem forças armadas para defender-se das fronteiras. Presta atenção aqui. O prefeito, ele tem poder na cidade? Tem. Ele que comanda, ele que gere a política da cidade, né? Como é que vai fazer, quem vai ser contratado, como vai ser trabalho na cidade, como é que vão fazer com as vias públicas, como é que vai acontecer, né? Ele nomeia as pessoas, o prefeito tem poder sobre a cidade. O governador do estado, ele tem poder sobre o estado. Mas quem comanda tudo é o Estado maior, o Estado nacional, né? Então eu posso dizer que o governo do estado de Pernambuco, por exemplo, ele tem sim uma autonomia. Ele pode fazer leis, ele pode instituir várias situações no Brasil, mas ele não pode levar Pernambuco separado do Brasil. Não, ele precisa que Pernambuco caminhe junto com todas as leis do Brasil, tá certo? E cada estado, nenhum deles tem forças armadas. As forças armadas, os soldados, o exército, ele pertence ao Brasil. Então, se o Brasil declarar guerra para alguém ou quiser defender seu território de alguma invasão, o Brasil tem esse poder de dizer: Forças Armadas, nós estamos precisando que você defenda o nosso país. Agora, jamais, se Pernambuco quiser se defender de uma invasão, ele vai ter como organizar as Forças Armadas de Pernambuco, porque Pernambuco não tem um exército particular. O exército que tem no Brasil pertence ao Brasil, não a cada estadozinho, não, de maneira nenhuma. Ou seja, se, por exemplo, Pernambuco quisesse se separar, declarar guerra a outro estado, ele não tinha um exército, não tinha força armada para combater outro estado. Todo o exército pertence ao Brasil de forma geral, não a estados individuais. Aqui nessa foto, nós vamos ter, em 2017, essa foto foi tirada, a fronteira entre Brasil e Venezuela, no município de Pacaraíma, no Pará. Não, em Roraima. Do lado da esquerda da imagem está o território brasileiro, ou seja, o espaço gerido por leis e autoridades do Brasil. Do lado direito, nós estamos uma área sob controle da Venezuela. E o município é Santa Helena de Uairém. Então, se você está vendo aqui, ó, esse pedacinho branco aqui no meio, que
estou pintando aqui agora, divide daqui para cá é o Brasil e daqui para cá a Venezuela. Então, esse espaço aqui, ó, todo desse território é Brasil. Então, o presidente do Brasil tem todo o poder e toda a autonomia sobre ele. Já desse pedaço aqui para cá, o Brasil não manda em nada. Mesmo sendo, parece um pedaço de chão só, né? Como se tivesse uma cerca invisível que separa um lugar do outro. Aqui é a fronteira, certo? O conceito de território, porém, também pode ser aplicado a outros espaços identificados com um sujeito, um povo, uma etnia, uma comunidade ou um grupo social, e delimitado, mesmo que não oficialmente, nem de forma material e visível por limites. Território é sempre uma parcela do espaço geográfico do qual algum grupo humano se apropria, construir habitações, exercer seu modo de vida, estabelecer normas de comportamento, defender esse comportamento, no caso de invasão por outros povos ou grupos de fora. São formas de o ser humano se apropriar do espaço. No Brasil são exemplos de terras indígenas e os territórios quilombolas. No exterior, há territórios de povos sem estado maiúsculo, ou seja, eles não pertencem a nenhum país, que são os curdos, os bascos, entre outros. Vejam só, o que quer dizer isso, professora? Isso quer dizer que o índio, o lugar que ele que ele mora, é do índio, é território indígena, é separado do Brasil. Ah, mas não está no Brasil? Tá. Mas quem manda não é o presidente. Quem manda é o índio. No povo quilombola, quem são os quilombolas? Vamos lá em cima. O povo quilombola é a comunidade que ocupa os quilombos, locais de refúgio dos africanos escravizados por europeus, na época da colonização das terras que hoje formam o Brasil. Atualmente, há mais de 1.000 comunidades quilombolas no Brasil, que agregam sobretudo descendentes de africanos, eventualmente indígenas e alguns descendentes europeus. O que é o quilombo? Não é o nosso bairro, quilombo 1, quilombo 2, é só uma homenagem o nome desse bairro. Um dos quilombos mais importantes é o quilombo dos Palmares, que não é aqui em Palmares, é lá em Alagoas. O que é o quilombo? Eram os escravos que conseguiam fugir dos seus donos, né? Eles conseguiam fugir das suas fazendas, dos senhores de engenho, e iam para muito longe, para um lugar que eles não conseguiam ser achados, montavam moradia, né? E as pessoas, os outros escravos que iam fugindo, eles iam para o mesmo lugar. E chegando lá, ele montava a sua cultura, o seu povo, eles defendiam aquele território, e se chegasse alguém para invadir, eles lutavam, né? Eles faziam com que aquelas pessoas fossem embora, ou então matavam mesmo aquelas pessoas que tentavam invadir. Então, aquele território, ele pertence ao povo quilombola, não pertence ao Estado Nacional, né? Então, o Brasil pode fazer leis para todos nós, mas nem sempre vai funcionar para o índio, nem para o quilombola. Porque aquele território ali é próprio, é da sua cultura, tá? Então, o Brasil pode dizer assim, eu quero derrubar toda a mata que existe, todas as árvores. Ele não pode mexer na terra indígena, nem pode mexer na terra dos quilombolas. Então, eles têm totalmente autonomia sobre o seu território. Se você olhar aqui, ó, nessas áreas verdes, terras indígenas brasileiras, o território marcado em verde é o território que pertence aos indígenas. É território que pertence aos índios. É triste ver essa realidade, porque tudo isso aqui já foi de índio, né? Todo o Brasil já pertenceu ao índio e hoje pouquíssimo pertence. E muito mal é respeitado. Continuando aí a leitura. Segundo estudiosos, como alguns biólogos e psicólogos, a A territorialidade seria um
traço instintivo a vários animais, incluindo seres humanos. Nós somos animais? Somos, professora. Somos animais racionais, que temos capacidade de pensar. Então, vamos lá. No caso de um ser humano, especialmente na sociedade moderna, a territorialidade significa mais do que um espaço essencial para a sobrevivência de um grupo. Também implica elementos culturais e identificação com a ancestralidade, ou seja, meus antepassados moravam aqui. Eles tinham uma cultura própria, tinham suas danças, suas comidas, seus rituais sagrados. Então, tudo aquilo ali é cultural, né? Daí, muitas vezes, a referência ao território humano como sagrado e inviolável. Ou seja, aqui foram os escravos, surgiram, vieram formar morada, aqueles lutaram, aqueles viveram com liberdade as suas crenças, aqueles viveram com liberdade a sua cultura, aqueles puderam ser felizes, e eu sou descendente deles, eu vim deles. Então aqui é um lugar sagrado, né? A gente tem muito isso de sacralizar os nossos lugares, sacralizar, né, aquilo que nós achamos da nossa história. O povo tem essa mania, a humanidade tem esse costume. A gente pode até ver em relatos bíblicos, para quem crê no cristianismo, quem é cristão, quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, diz, né, que o lugar sagrado para o povo de Deus era lá em Jerusalém, né, cidade santa. Então aquele lugar era sagrado. Então todo mundo tem condição de sacralizar, porque aquilo ali tem uma história, envolve os ancestrais, envolve o seu povo, envolve sua cultura. Então tudo isso envolve o território. Continuando aí, configurando-se como espaço no qual ocorrem a vida econômica e a prática de hábitos e tradições, além do relacionamento das pessoas entre si e com a natureza. Então, ali aquele povo se interage com a natureza, porque da natureza eles sabem tirar seu alimento, sua sobrevivência, aquilo que é necessário para a sua vida. Aí abaixo dessa imagem, a gente vai ter as comunidades quilombolas, são lugares de memória e identidade, protegidos por lei. Os povos remanescentes das áreas dos quilombos que estejam vivendo nesse território têm o direito de se fixarem ali e ter propriedade definitiva dessas terras. Então, ele é dono daquela terra que ele vive. Ninguém deu, porque se o escravo estava fugido, se ele se instalou em algum lugar, ele não comprou aquela terra, ele não ganhou, né? Ele estava procurando sobreviver, mas a terra, por direito, agora é dele. Ninguém pode tomar, né? Na foto, os quilombolas reunidos no quilombo Vão das Almas, no município de Cavalcante, em Goiás, aí no ano de 2015. Vamos para o texto, o que são terras indígenas, lá no Geolink. A Constituição, que é aquele conjunto de leis e normas que rege o nosso país, de 1988, veja que já faz um tempo, consagrou o princípio de que os índios são os primeiros e naturais senhores da terra. Por quê? Depois, antes do Brasil ser invadido, né, do Brasil ser descoberto e chegar os europeus aqui, o índio já existia há muito mais tempo, né? Ele já conhecia a terra, ele já vivia da terra, ele já preservava a terra, né? Então a terra é do índio, o Brasil é do índio, né? Esta é a fonte primária de seu direito, que é anterior a qualquer outro. Consequentemente, o direito do índio a uma terra determinada independe do reconhecimento formal. A definição de terras tradicionalmente ocupada pelos índios encontra-se no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal. As terras indígenas são aquelas por eles habitadas em caráter permanente. Então, para sempre, aquela terra é do índio.
as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar, as necessidades, a sua reprodução física e cultural, segundo seu uso, costumes e tradições. Então, todo aquele espaço que o índio precisa para viver, que ele já vive há muito tempo, é dele, para sempre. Não precisa ninguém dar a ele, né? O governo não precisa dizer, eu vou dar essa terra para o índio. Não, porque o índio já estava lá, ele não comprou, ele não ganhou, mas ele já estava lá, né? Então, ele é o dono primeiro. No artigo 20, estabelecido que as terras são bens da União, sendo reconhecido ao índio a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nela existentes. O que é usufruto? Vamos lá em cima. Usufruto é o direito conferido a alguém de utilizar ou usufruir o bem ou terra cuja propriedade pertence a outra pessoa. O que é que está dizendo aí? A terra, o Brasil, o território é brasileiro, certo? Mas o direito de obter aquela terra, de ter aquela terra, o direito de usar aquela terra é do índio, tá? Não obstante, também por força da Constituição, o poder público está obrigado a promover tal reconhecimento sempre que uma comunidade indígena ocupar determinada área nos moldes do artigo 231. O Estado terá que delimitá-la e realizar a demarcação física de seus limites, porque é necessário fazer os limites da terra, fazer essas fronteiras na terra indígena. Não é para que o índio fique preso, é para que os outros não invadam. Porque se deixar assim, de todo jeito, as pessoas vão lá invadir. Porque ninguém respeita o direito do índio, né? Então, o governo tem a obrigação de dizer, aqui ninguém mexe, porque aqui é terra indígena. Daqui o povo não pode passar, né? Então, o governo, seja ele qual for, ele precisa ter essa consciência e dar esse direito que existe do índio, o que não é uma realidade que a gente vê hoje. Grande parte das terras indígenas no Brasil sofre invasões de mineradores, pescadores, caçadores, madeireiras e poceiros. Outras são cortadas por estradas de ferro, linhas de transmissão de energia elétrica ou têm poções inundadas por usinas hidrelétricas. Frequentemente, os índios colhem resultados perversos do que acontece mesmo fora de suas terras, nas regiões que as cercam, poluição nos rios por agrotóxicos, desmatamentos e etc. As pessoas influenciam muito quando não respeitam o espaço do índio, do quilombola, né? São deles. Então a gente não pode interferir, a gente não pode ir lá e tomar posse tirar proveito disso aí, porque não é nosso, é deles. É isso? Agora é sua vez. Vamos responder agora a atividade da página 238 e 239. Você vai tirar foto do teu caderno respondido e mandar para mim. Professora, precisa fazer a pergunta? Não. Quem tem o livro de geografia, copia no caderno só a resposta. Eu coloco aqui no vídeo as perguntas, porque quem está sem o livro consegue responder, tá certo? Aí tá a página 238. Se você não está com o livro, pausa para pegar as perguntas. E aqui tá as perguntas da página 239. Se você está com o livro, pode responder só a resposta. Quem não tem o livro, dá uma pausa, né? Pra gente pegar. Aqui vai uma mensagem para vocês. A essência da sabedoria nos leva ao conhecimento. Cada minuto entregue ao estudo valerá a pena no final. Estude, vale a pena, principalmente nesse momento que a gente está aqui, ó, esperando uma cura. Imagina só
O mundo está estudando para alcançar uma cura, para a gente voltar ao normal. Então, fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. Até mais.